Bem, olá, veja só, é muito comum que pessoas às vezes se separem e depois, pouco tempo depois da separação, comecem a pensar que talvez não tenha sido a melhor decisão essa separação. E começam a pôr em prática ou ativar o que se chama memória seletiva. O que é isso? Começa a lembrar apenas daquelas coisas bacanas, daquelas coisas que faziam parte da relação, que tornavam a relação bacana. E esquecem de pensar que, na verdade, eles desejaram muitas vezes a separação. Desejaram diversas vezes se livrar um do outro. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque é normal que as separações, ainda que muito desejadas, produzam reações que não necessariamente sejam 100% de alívio. As pessoas também tendem a sentir tristeza, tendem a sentir frustração, tendem a sentir luto e perda, ainda que desejassem profundamente se ver livre daquela outra pessoa com quem vivia. E a questão da memória, das memórias seletivas, tem a ver com aquilo que eu já comentei aqui, que se chama viés da retrospectiva ou viés de retrospectiva. E o que é isso? Você começa a achar que você tinha todos os elementos para tomar a decisão correta e acabou tomando uma decisão que não está lhe deixando muito seguro. O que eu quero dizer com isso? Você tem filhos, por exemplo, você viveu um relacionamento bacana e de repente você acha, será que eu não poderia ter sido um pouco mais tolerante? Será que eu não poderia ter sido um pouco mais paciente? E com isso eu evitaria essa sensação que eu estou tendo agora, esse luto, essa sensação de perda. E outra coisa, para os meus filhos, não poderia ter sido muito melhor se a gente continuasse juntos? Poxa vida, será que eu não tinha todas essas... Como é que eu pude não perceber naquela época que eu poderia ter feito isso e, quem sabe, salvar a relação? Isso gera uma culpa, gera ruminação e as pessoas que vivem esse processo tendem a sofrer bastante, principalmente nos primeiros dias pós a separação, a consumação da separação. Mas tudo isso é fruto de uma ideia, de uma visão, de um pensamento ou de pensamentos que a pessoa tem e que geram nela culpa. É tudo fruto de culpa e fruto do desconhecido. Você não sabe o que vem no futuro, você não sabe se essa decisão vai levar você realmente a ser mais feliz, você não sabe o que vai acontecer com o seu futuro, você não sabe o que vai acontecer com eventuais novas relações que você vai assumir, você não sabe como o seu filho vai reagir a essas novas relações, tanto suas quanto da parceira ou do parceiro. Enfim, são tantas dúvidas que começam a deixar você muito inseguro em relação à decisão que foi tomada. E às vezes também essas decisões, na maioria das vezes, são tomadas unilateralmente. Quando eu digo unilateralmente, não quer dizer que alguém deu causa à separação, que alguém foi o responsável pela separação e tomou a decisão. Não. Às vezes os dois querem efetivamente a separação, mas apenas uma das partes acaba tendo uma iniciativa que não necessariamente, olha, não quero mais você, vou embora daqui e você fica aí e a pessoa fica chorando. Não é necessariamente assim que acontece, às vezes acontece assim. Mas muitas vezes ocorre o seguinte, o outro é bom, tá certo, é isso mesmo, eu também quero isso mesmo, tal, mas há sempre uma pessoa que toma a iniciativa de dar o pontapé inicial no processo de separação. Mas o que eu tenho para recomendar, né, numa situação dessa? Que, consumado o fato, em primeiro lugar, que não se pense na possibilidade de reversão. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer aqui que todas as separações são absolutamente irreversíveis? É claro que eu não estou dizendo isso, nem poderia dizer. O que eu quero dizer é que psicoterapeutas, quem está numa posição minha, agora aqui nesse caso, eu posso também estar um dia na outra posição. Mas nesse momento eu estou na posição do psicoterapeuta. O psicoterapeuta, ele não pode dar esperanças àquela parte que está o procurando e que está demonstrando estar sofrendo mais com essa situação.
Não faz sentido ele dizer assim, olha, fique tranquilo que vai dar tudo certo, sabe? Vai dar tudo certo, vocês vão voltar, você vai ver só. É claro que isso não é comum que um psicoterapeuta haja dessa forma, mas olha, existem alguns que fazem isso sim, não duvidem não, tá? Então isso não é o correto. Ah, tá, mas o correto é dizer, então, olha, acabou, você, pô, se livra dessa outra pessoa, pô, você foi um livramento, esquece essa outra parte também. Você não vai fazer isso, porque você não vai aqui para julgar comportamentos de quem quer que seja, muito menos dos seus pacientes. Você está aqui para orientá-los. Então o que deve dizer o psicoterapeuta numa situação dessa? Olha, importante você ter tomado uma decisão que realmente você queria ter tomado. Ah, mas eu pensava que queria, mas agora eu estou sofrendo. Provavelmente você está sofrendo porque você está se deixando influenciar por pensamentos um pouco disfuncionais, ou talvez por pensamentos que não sejam exatamente aqueles que você tinha durante o processo do relacionamento. Ou seja, você, por diversas vezes, tenta se lembrar que você quis se separar. Ah, mas eu errei. Ora, isso pode também acontecer. Então, talvez o mais importante não seja você ficar voltando para buscar as razões pelas quais você deixou de contribuir para a manutenção do relacionamento ou passou a contribuir para a ruptura do relacionamento. Não é isso que vai funcionar nesse momento na sua mente. O que você tem que pensar, e é claro que aqui eu não vou esgotar o assunto, até porque eventualmente, quem sabe, vocês me procurem para poder conversar mais sobre o tema. Não vamos esgotar isso aqui agora. E nem é possível tentar esgotar um caso desse aqui agora, uma situação dessa. Mas, que tipo de abordagem terapêutica é mais recomendada para uma situação dessa, em que o paciente está sofrendo por se sentir culpado de não ter agido de uma maneira mais proativa para manter a relação e está arrependido, triste e infeliz porque a relação terminou? Ora, a psicanálise tende a ajudar também bastante, mas ela vai fazer uma abordagem, ela vai fazer um tipo de terapia voltada para aquelas coisas que influenciaram o comportamento atual da pessoa e vai fazer uma retrospectiva sobre como foi a vida dela, a relação dessa pessoa com pais, com mães, com professoras e professores, que tipo de influência ele recebeu durante a infância, que pode ter produzido nele essa sensação de medo de um abandono, medo da solidão, medo da rejeição. Outras abordagens psicológicas e não necessariamente psicanalíticas também tendem a fazer algum tipo de retrospectiva nesse sentido. Você tem também terapias hoje, como a terapia de aceitação e compromisso, ACT, a sigla em inglês, que vai tentar fazer você entender que os pensamentos, que é um conceito que eles usam de desfusão cognitiva, que os pensamentos não são exatamente verdade só porque eles existem. Os pensamentos podem ser mutáveis e mudarem de uma maneira muito mais rápida do que você imagina. Então você não tem, na verdade, o pensamento como algo determinado, que determine a sua condição mental, a sua condição emocional. E tenta fazer você lidar um pouco melhor com esses pensamentos e aceitá-los, aceitar o sofrimento com naturalidade, mas não se resignar com ele. Aceitar e tentar trabalhar isso na sua mente e tentar reconstruir, né, a sua forma de pensar, sua visão em relação ao futuro. Porque é o que eu disse ainda há pouco. Você tende na situação como essa a fazer conjectura do que vai ser o seu futuro, né? O que vai ser os novos relacionamentos da outra parte, como é que seus filhos vão reagir a isso, etc, etc. Bem, e você tem também terapias que se fundamentam na teoria do apego de John Bowlby, que também conduzem a abordagens terapêuticas que ajudam bastante em situação desse tipo. Mas o que acontece é que você não vai sair por aí fazendo pesquisa com base nisso que eu estou te dizendo. O ideal é que você busque um terapeuta que tenha aquela capacidade de se abrir mais para diversos outros tipos de abordagem. Acho que tragam elementos diferentes de uma única abordagem para que ele possa tentar encontrar um caminho de ajudá-lo a superar especialmente essa questão da culpa.
né? A culpa, do sentimento de eu dei causa a essa separação, eu fui um fracasso, se eu tivesse agido de outro jeito, as coisas teriam sido diferentes. Isso é uma ruminação que só leva a pessoa a sofrimento. E outra coisa, voltando ou não voltando à relação, você é o dono, você pode ser o dono. Não é fácil de dizer isso, mas existem elementos que podem dar a você o controle sobre a sua capacidade de reação emocional e de recuperação da sua vida afetiva e emocional, que possa deixar você mais feliz e, enfim, devolver você a sua capacidade de reconstruir a sua vida em todos os sentidos. Creia que a psicoterapia pode ajudá-lo e muito nisso. Tá legal? Bem, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, marque aí o sininho e se inscreva no canal.